Boa noite a todos. Que a graça de Deus continue sobre a sua vida e sobre a sua família. Estamos aqui mais uma vez, 10 minutinhos para as 18 horas. E nós estamos nos preparando, né? A partir das 18 horas nós vamos começar uma live, onde nós vamos falar hoje das credencial de um Salvador. A palavra de Deus diz que dentre os nascidos da mulher, o maior é João Batista. E nós sabemos que hoje o mundo ele é organizado, é a Josi que está ali, o mundo está organizado, é a Josi, é a minha irmã, de Maceió. Deus abençoe sua vida, Josi. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Nós vamos falar hoje das credencial de Jesus Cristo para ser o Salvador. Né? Hoje o mundo tem muitas religiões, mas nós temos um Salvador. E nós vamos falar sobre esse Salvador. Domingo passado eu falei sobre salvação. Eu não gosto de falar sobre... Eu gosto de falar sobre salvação porque a palavra salvação quer dizer pôr alguém em lugar seguro. Né? E ninguém melhor me conhece. Eu falei semana passada de que é a própria minha família, que viu o meu estado de doença, de enfermidade, olha, de sofrimento. Né? E hoje eu quero falar sobre as credencial de um Salvador. Qual as credencial de Jesus Cristo para ser o Salvador, para ser o prometido, para vir resgatar? Existem muitas religiões que não tem o Pai, não tem o Filho e não tem o Espírito. São religião sem valor diante de Deus, porque existe um Criador de todas as coisas, Silvana, né? Existe o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, de tudo que nela há, que é o Deus Pai, Yahvé, o grande eu sou, o El Shammai, o El Shaddai, que é Deus. E Ele criou todas as coisas e Ele preparou um plano de salvação para a humanidade. Porque logo no princípio o homem pecou, foi destituído do Éden, e Jesus Cristo ele veio nos mostrar o caminho do Éden, o caminho de volta à terra prometida. Por isso Jesus é o Salvador, e para ser o Salvador ele precisava passar por uns processos de Deus para ser credenciado a essa grande obra, que é a obra da salvação. Eu via muito falar de Jesus Cristo quando criança, quando adulto. Só Jesus salva, só Jesus salva, só Jesus salva. Mas salva de quê? Eu tenho uma religião, eu sempre dizia isso, eu tenho a minha religião, porque nós nascemos em uma religião. O filho do espírita nasce espírita, o filho do kardecista nasce kardecista, o filho do umbanda nasce umbanda, ele nasce dentro de uma religião. Como eu era católico, apostólico, romano, eu nasci dentro de uma religião, sem ofensa, sem pedra, sem acepção de pessoa. Eu nasci e eu aprendi o caminho que meu pai me ensinou. Mas todo ser humano, eu falar todo ser humano sem Jesus Cristo, ele tem um vazio. Mas um vazio tão grande no seu coração que nada preenche. O vazio do coração de uma pessoa, nada preenche. O futebol não preenche, nós estamos sem futebol há 3 meses. Ele não preenche o vazio do coração. Nós estamos sem balada há mais de 3 meses. Tem pessoas que tentam preencher o vazio com a balada.
as noitadas não preenche, mas existe uma medida certa, que é Jesus Cristo. Esse preenche o vazio do coração do homem, deixa ele alegre, feliz, sem álcool, sem droga, sem nada daquilo que o mundo oferece. Jesus Cristo, ele nos dá essa paz e essa alegria que nós precisamos. Por isso é muito importante que nós, eu falo nós, creiamos que Jesus Cristo veio em carne, osso e sangue. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que provar os espíritos. E todo espírito que testifica que Jesus Cristo veio em carne e sangue é o verdadeiro. Então nós temos que crer que Jesus Cristo veio em carne, osso e sangue. E a palavra de Deus fala do que testifica na terra. Existe a testificação da terra, que são as credenciais de Jesus Cristo. Eu estou esperando das 6 horas para a gente começar, onde eu vou ler as Escrituras e eu vou pedir ao Espírito Santo que venha trazer o entendimento e a revelação que nós precisamos. Eu conheço muitas pessoas, eu já estive em casa de pessoas que estavam 6 meses trancado dentro de um quarto. Você sabe o que é 6 meses trancado dentro de um quarto? Recebi o alimento pela porta. Silvana, Deus abençoe sua vida. E uma oração em nome do Senhor Jesus tirou aquela pessoa daquele estado depressivo, porque o vazio que estava dentro dela é muito grande. E nós estamos vivendo uma época, amados, que o vazio tomou conta de muitos, porque as pessoas tentam preencher esse vazio com um recurso financeiro. O dinheiro é uma benção, viu? O dinheiro é uma benção de Deus. Mas ninguém pode preencher o vazio do coração com riqueza. Não pode. E ninguém vai poder fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque o dinheiro, ele compra tudo. O dinheiro compra uma cama das boas, compra um colchão dos bons, mas não compra o sono. O dinheiro compra um prato de alimento caprichado, daqueles cheio de proteína, cheio de vitamina, mas não compra o apetite. O dinheiro pode comprar uma mulher, mas não compra uma esposa. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Por isso que eu considero Jesus o comprador, porque ele veio comprar e veio pagar com o seu sangue o resgate da minha alma e da sua alma. O resgate da minha alma e da sua alma. Por isso, nós vamos falar das credenciais de Jesus Cristo nessa noite. O que ele veio fazer. E por que ele veio fazer. E porque ele era credenciado a fazer. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus 1 que muitos vieram e não fizeram o que Jesus Cristo fez. Ele veio pagar uma dívida e ele veio pagar com o seu sangue. São 18 horas, eu quero mandar meu abraço para toda a igreja que está em Sapucaí Mirim, para minha família, a Josi está ali já assistindo. Eu quero mandar meu abraço para a igreja do Evangelho Quadrangular, que está em Sapucaí Mirim. Eu quero mandar meu abraço para todo o sul de Minas, você que participa. Eu tenho muita solicitação de amizade no Face, mas completei 5.000, eu vou fazer o perfil 2 agora, para eu poder estar recebendo as pessoas no perfil 2. Mas enquanto isso, você pode me seguir lá no Twitch, você pode me seguir no Instagram, eu vou te seguir de volta, e você pode visitar o canal do YouTube. Tá lá no meu Instagram tem, no Twitch tem, no Facebook tem, no MSenge tem. Então você pode estar seguindo as mensagens direto no YouTube.
Eu estou fazendo uma plataforma onde lá tem várias mensagens, tem mensagem de salvação, tem mensagem onde Deus dá uma direção para a sua vida, e é muito importante que nós, em momentos difíceis, nós possamos receber algo da parte de Deus que nos fortaleça. Quero mandar meu abraço para o meu filho Júnior, José Carlos Tenório dos Santos Júnior. Eu quero mandar meu abraço para a Jane, para a Carla, né, para todas as minhas irmãs, que a graça de Deus continue sobre a vida de cada um de nós. Começamos o dia com oração, começamos o dia buscando a face de Deus e a presença de Deus e permanecemos durante todos os dias. E se você compartilhar essa live, você com certeza você vai ser boca de Deus para abençoar outras pessoas. Eu estou na primeira carta de João, né, Joyce? A Joyce acabou de entrar ali. Eu estou na primeira carta de João, primeira carta de João 5, a partir do 6, você pode acompanhar na sua casa essa leitura. É muito importante que os crentes de Bereia, ele conferir a palavra de Deus, né? É muito importante que você faça isso. E a palavra de Deus diz bem assim: este é aquele que veio por meio de água, sangue. Jesus Cristo não foi somente com água, mas com água e com sangue. É o Espírito que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Por isso, João diz bem assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um. Os três são o que testifica na terra: o Espírito e a água e o sangue. Os três são unânimes, num só propósito. Os três são unânimes, num só propósito. Se admitimos o testemunho de dois homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de que Deus e que ele acerca do seu Filho. Deus deu acerca do seu Filho. É o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e esta vida está no Filho. E aquele que tem um filho tem a vida eterna, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Amados, é forte essa passagem, é forte. Existem muitas religiões no mundo que não crê que o Filho de Deus é um Salvador. Muitas. Não vamos questionar, não vamos atirar pedra, não, vamos pregar o Evangelho. O Evangelho, ele precisa ser pregado, precisa ser anunciado. E nessa noite eu estou falando das credencial de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o Salvador. Porque ele é o Salvador. Porque ele não foi gerado por uma relação sexual. Primeira coisa, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele se submeteu a João Batista como seu pastor. É muito profundo isso. Jesus, ele tinha um pastor. Quem era o pastor dele? João Batista. A palavra João Batista quer dizer o João que batiza. Ele tinha um pastor. E ele se submeteu a João Batista para que se cumprisse as Escrituras. Mas quando olha o que a palavra de Deus é: aquele que veio por meio da água e do sangue. Água, o seu batismo, sangue, a sua morte de cruz. Dentro dessa palavra tem muita revelação, tem muito entendimento que nós precisamos entender. Tem gente compartilhando o vídeo ali. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. É muito importante que você seja a boca de Deus para outras pessoas. Lúcia, Deus abençoe sua vida. Tamo junto. E a palavra de Deus diz bem assim, ó, água. Por quê? Porque Jesus se submeteu ao batismo de João. Eu lembro quando muitas vezes as pessoas chegavam e diziam: mas você vai batizar de novo? Eu digo: vou, porque as Escrituras mandam. Com quantos anos Jesus batizou? Com 30. Por que com 30? Porque com 30 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 15 anos, você sabe que é pecado, que não é pecado. Jesus deu um testemunho. Ele só batizou com 30. E ele se submeteu ao seu pastor, João Batista, que lhe batizou.
quero mandar meu abraço para o pastor Antônio, pastora Cristina, pastor Antônio Filho, lá da comunidade Betânia de Maceió. Que a graça de Deus continue sobre a vida do casal, de quarentena agora, né? E água e sangue, Cristo não somente com água, mas com água e com sangue. Quando Jesus veio nos comprar, Ele nos comprou com o seu sangue. Por isso, no final da sua morte, Ele derramou todo o seu sangue sobre a terra. E junto com o sangue tinha água. A água desceu também. Quando o centurião furou ele de lado, desceu sangue e em seguida água. Ele diz bem assim: o sangue e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Eu amo João 6,63, porque a palavra de Deus diz que as palavras de Cristo são Espírito e são vida. Eu amo essa palavra. São Espírito e são vida. Então, nós temos que ter um entendimento de Deus, que o Espírito de Deus nos ama, mas nos ama numa proporção tão grande, com uma força tão grande, que a palavra de Deus diz que não quer que ninguém se perca. Não quer que ninguém se perca. Outro dia eu recebi um convite para participar do grupo e muitos veio naquele grupo, vai dizer: pastor, o senhor, a palavra de Deus diz: pai, não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Você sabe onde eu ganho amizade? Das pessoas no mundo. Por isso ele diz: pai, não peço que eu os tire do mundo, que eu os livre do mal. Tem muito crente aí: não me rele, não me toque, sabe? Eu sou ungido, eu sou de Deus. Espera aí, para com isso. Isso é heresia de crente. Eu tenho que estar no meio do povo. Jesus, quando veio, ele estava no meio do povo. Era o Salvador, mas ele estava no meio do povo. Ele estava no meio do enfermo. Ele estava no meio do doente. Ele estava participando aonde muitas pessoas condenaram ele. Ele estava ali. Por que ele estava ali? Porque ele mesmo fez a sua oração em João 17: pai, não peço que eu os tire do mundo, que eu os livre do mal. O cristão verdadeiro não pode fazer acepção de pessoa. Ele não pode fazer acepção de pessoa. Então, as credencial de Jesus Cristo, ele tinha tudo. Uma prostituta veio, lavou seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos. Quer dizer, ele estava próximo às pessoas que precisavam, e alguém questionou ele. Ele disse: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. É os doentes que precisam de saúde. É os doentes que precisam de remédio. E Jesus Cristo é um remédio. Eu falei numa das lives que eu fiz ainda, lá em Poneário de Camboriú, Santa Catarina, por que os mercados estão abertos, por que farmácia está aberto, açougue está aberto, padaria está aberto, só as igrejas estão fechadas? Por quê? Se a igreja é lugar de refúgio, o templo é lugar de refúgio. Nós somos igreja, mas o templo é lugar de refúgio. É onde nós vamos nos reunir para orar, onde a gente se reúne para buscar a Deus pela cidade. Porque muitos governantes são contra a palavra de Deus. Eu que oro por eles. E a palavra de Deus continua dizendo assim: porque há 3 que dão testemunho no céu. Presta atenção. 3 que dão testemunho no céu. Quem são? O Pai, a Palavra e o Espírito. Cadê Jesus? O Pai, a Palavra e o Espírito. Cadê Jesus? Jesus é a Palavra. Jesus é a Palavra, e no livro de João, ele diz bem assim: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E a palavra de Deus diz: e o Verbo se fez carne. Por isso o Pai, a palavra é Jesus. Por isso a palavra de Deus diz bem assim: seja poucas tuas palavras diante de mim. Ele não diz seja poucas as palavras do Pai diante de mim. 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Só esses 3, guarde no seu coração que eu vou falar. Esses 3: Pai, Filho e Espírito Santo.
onisciente, onipresente e onipotente. Só esses três têm essas três qualidades. Por isso, um homem não pode morrer para salvar ninguém. Um homem não pode morrer para ajudar ninguém. Um homem não pode viver. Ele pode viver para apresentar Jesus. Ele pode ser o precursor de Jesus na vida de uma pessoa. Mas ele não pode salvar uma pessoa. Ele não pode interceder depois que morre por uma pessoa. Não pode. Não existe. Porque não tem onisciência, não tem onipresença, nem tem onipotência. Você sabe quando eu vim entender isso? Quando as escamas dos meus olhos caíram. Quem é que testifica no céu? Pai. A palavra e o Espírito. O Espírito Santo. Esses três testificam no céu. Quem são os que testificam na terra? Quem são os que testificam? Os três que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Espera aí. No céu é o Pai que testifica, é a palavra e é o Espírito. Por que na terra o Espírito, a água e o sangue? Por que na terra é o Espírito, a água e o sangue que testifica? O Espírito nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós passamos pelas águas do batismo. E o sangue aqui, ele representa Jesus. Porque a palavra de Deus diz, amados, que o sangue de Jesus purifica o nosso pecado. É forte. Quem purifica o nosso pecado? O sangue de Jesus é quem purifica o pecado. E se dissemos que não temos pecado, nós somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. É profundo isso, porque muitas pessoas não entendem que no céu está o Pai, a palavra e o Espírito. E na terra está o Espírito, a palavra e o batismo. Eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado, e eu desço as águas do batismo. E quando eu desço as águas do batismo, o sangue de Jesus é aplicado sobre os meus pecados. Sabe por quê? A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O que é que nos separa de Deus? O pecado. O pecado nos separa de Deus. Quando o pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa de Deus. O sangue de Jesus derramado na cruz, ele purifica o nosso pecado. E quando Deus olha para a terra, ele vê quem? Ele vê o Filho. Ele vê o sangue do Filho sobre as nossas vidas, sobre os nossos dias, sobre a nossa geração. Ele vê o sangue do Filho sobre nós e ele diz bem assim: ele também é meu filho. Quer ver uma coisa? Eu estou aqui com um texto profundo. Quando Jesus, eu estou no livro de Marcos 12 e 13. Agora eu estou no livro de Marcos 12 e 13. Marcos 12 e 13. A palavra de Deus diz bem assim: e logo o Espírito expeliu para o deserto. O 9, a partir do 9. Marcos 1:9. Naquele dia veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Jordão. Olha a água testificando. A água testificando aqui. Foi batizado, o batismo de arrependimento. Não tinha pecado, mas ele tinha que cumprir todos a vontade de Deus e o comando de Deus para a sua vida. E logo a sair da água, ouviu um céu se rasgares e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi uma voz dos céus, ouviu uma voz do céu, tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Por isso que quando nós nos submetemos ao batismo das águas, aceitamos Jesus, nós somos preparados para o batismo das águas, e ali nós recebemos a confirmação da nossa salvação. E só Jesus, só o nome de Jesus
importa que nós sejamos salvos. Está no livro de Atos 4, 32, você pode conferir. E a palavra de Deus diz assim: os três testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Eu amo a palavra de Deus, gente, porque Deus é tremendo. Deus, ele deixou tudo preparado para nós. Eu falei semana passada, a salvação é o pacote mais simples de Deus para o homem. Não precisa você carregar fardo, não precisa você carregar cruz pesada, não precisa você cumprir um monte. Não, você só tem que entregar a sua vida para Jesus. Pai, eis-me aqui. A minha vida não deu certo até agora, eu estou recebendo o teu Filho como Senhor e Salvador da minha vida, vou descer as águas do batismo para que os meus pecados sejam cancelados e vou receber o sangue do seu Filho aplicado sobre a minha vida. É simples demais. Eu só vim entender isso quando eu passei pelo batismo. E a palavra de Deus diz assim: e se admitirmos o testemunho de dois homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho que ele dá acerca do seu Filho. Eu conheço muitas pessoas que dizem bem assim: você tem que receber Jeová. Amados, você tem que receber o Filho para ter Jeová. Você tem que receber o Filho para ter Yahvé. Você tem que receber o Filho para receber Deus, porque o Filho é herdeiro. E Jesus, no livro de João 14,6, ele diz bem assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, existe muitas pessoas que criaram um reino, e esse reino não tem fundamento bíblico, não tem fundamento bíblico na palavra. Por isso, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Bom, eu louvo a Deus por isso. Porque não está numa placa de igreja, não está numa religião, não está em dogma de uma igreja, está no Filho. Quem tem um filho tem vida, quem não tem um filho não tem vida. Eu fiz uma live, eu postei hoje no Facebook de novo, 2017. Eu fiz um Acorda Brasil, está no Face lá, Acorda Brasil. E eu preguei naquela época que dera que essa nação se voltasse para Deus. Que dera, o Brasil precisa acordar para Deus. E hoje, com todo respeito a quem não aprova o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, mas eu creio que a unção vem de cima. E se a unção vem de cima, não vai ter quem segure essa nação. Olha que eu estou gravando hoje. Essa nação, ela vai crescer. Essa crise não vai ser nada nessa nação. Tem muitos empresários aí passando aperreio. Não vai ser nada. Nós vamos triunfar com muita alegria. Por quê? Porque tudo que está acontecendo é uma preparação para as bênçãos de Deus ser derramadas sobre a nossa nação. Porque a unção vem de cima. Nós testificamos do que a unção vem de cima, porque a palavra de Deus diz uma coisa profunda. Ela diz: toda autoridade é constituída por Deus. E se uma autoridade testifica o Filho, você pode ter certeza que essa nação vai prosperar. E muitas pessoas vão sair da situação que se encontra, muitas pessoas vão triunfar, porque tem empresário apertado, tem empresária apertada, tem empresa fechando, mas Deus vai fazer um reboliço nessa nação, e eu quero ser boca de Deus
nessa noite, para você que é empresário, para você que é empresária, para você que não vê saída, para você que está vendo tudo negro, eu quero dizer que existe uma luz, e essa luz está em Jesus Cristo, e pode ter certeza em Deus, que Deus vai derramar muitas bênçãos sobre essa nação antes do arrebatamento da igreja. Você pode ter certeza, porque o evangelho nunca foi pregado em tanta proporção como está sendo pregado. E aqui eu vou continuar com a palavra, ele diz: aquele que crê no Filho, eu tô em João 5,10 agora, de Deus tem em si o testemunho, e aquele que deu crédito a Deus, aquele que não dá crédito a Deus é mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Então é muito importante que você creia com toda a sua força que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos seus pecados e Ele é o pagador de pecado. Tem pessoas que eu encontrei pessoas que dizem: pastor, não tenho mais jeito, eu não tenho mais solução, eu cometi muitos erros, eu cometi muitos pecados. Isso para Jesus não é nada. Pastor, eu já bebi, eu já fiz isso, isso para Jesus não é nada, porque Ele veio comprar, Ele veio pagar pelos teus pecados e Ele pagou com sangue. Isso não é nada. Doença, Ele cura, liberta. Isso não é importante. O importante é a vida eterna. É você saber que você tem vida e tem vida com abundância. E a palavra de Deus diz bem assim: é o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Você já orou o Pai Nosso? Eu acho interessante como o Pai Nosso diz bem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, né, Eunice? Assim na terra como no céu. Olha que interessante. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua empresa, a vontade de Deus para o seu negócio? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você sabia disso? Então fique sabendo. Aí ele diz bem assim: é o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem um filho, tem vida eterna. Quem não tem um filho, não tem vida eterna. Agora, amados, eu quero que você entenda que a vida é passageira. É passageira, a vida é um sopro. Um dia desse eu estava jogando bola na rua, que é uma rua Boa Sorte, na Ponta Grossa. Eu jogava bola. Eu tinha meus 8, 10 anos. Eu morava num cômodo com 7 pessoas. Tem uma irmã minha que está assistindo. Eu era engraxate. Eu trabalhei desde pequeno. E hoje eu já tenho 62 anos. Eu louvo a Deus pelos 62 anos que eu tenho. Porque eu tenho vida, eu tenho saúde e eu tenho paz. E aqui, amados, vamos terminar para a gente orar. Está chegando a hora, é 30 minutos. Depois eu mesmo pego meu celular, ponho ao lado da cama e vou ouvir os 30 minutos que eu preguei. Eu faço isso com todas as minhas ministrações, porque a palavra me edifica também. Testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Eu estou falando das credencial do Salvador Jesus Cristo. Ele veio com o propósito de te salvar. Aquele que tem um filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Quem tem um Filho de Deus tem a vida. Quem não tem um Filho de Deus não tem vida. O vazio, que nada preenche. Nada preenche. Nada vai preencher esse vazio. E a minha oração nessa noite, vou começar a orar. Falta 5 minutos, eu quero usar esses 5 minutos
Hoje eu recebi uma mensagem, você pode deixar os seus pedidos de oração no Messenger, o meu WhatsApp, se você quiser anotar, quem não tem, é fácil, tá no meu Facebook, eu tenho 2 WhatsApp, tá lá. Eu recebi hoje uma mensagem do estado de Alagoas, de uma irmã de uma mulher que pegou Covid-19, e ela tem trombose, e ela hoje recebeu alta. Você sabe o que é isso? A oração é algo muito profundo. A oração é uma conversa com Deus a respeito de alguém, a respeito do negócio, a respeito de qualquer coisa. Então, amada, a oração é algo profundo. E quando uma pessoa me manda uma mensagem, me pede uma oração, você pode ter certeza que eu vou orar. E é de graça. Essa pessoa não vai pagar nada. Porque antes fizeram isso por mim. A palavra de Deus diz, é dano que se recebe. E eu louvo a Deus por isso, com as notícias das pessoas, pastor, eu preciso de orar. Tem muito assunto, irmão, na nossa vida, que é conjugal, que é familiar, que é social, que é oração. A oração vai resolver. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. E eu quero orar por todos aqueles que vão visualizar, vão ouvir essa mensagem. Vamos estar em oração, querido Deus e Pai. Em nome do teu santo Filho, Senhor Jesus Cristo, ergo minhas mãos diante do Senhor nessa noite, em favor dessa nação. Em favor de povos, línguas, nações e tribos. Em favor dessa família, meu Deus, que está em desespero. Em favor desse empresário, dessa empresária. Em favor, meu Deus, daqueles que não vê saída. Mas a tua palavra diz que o Senhor é a luz. O Senhor é a luz que dissipa todas as trevas. Eu quero pedir neste momento pelos leitos de enfermidade, onde pessoas se encontram com Covid-19. Meu Deus, envia os teus anjos, porque eu sei que inúmeros são os teus anjos. Envia o anjo da cura, o anjo da libertação. Repreende essa nuvem negra que está sobre essa nação. Meu Deus, a tua palavra diz que em oração nós pedimos ao Senhor e recebemos. Dirija minhas mãos ao Senhor neste momento por aqueles que estão na estrada, por aqueles que ainda estão com seu comércio fechado, pelos governantes dessa nação, pelo senhor presidente, por aqueles, meu Deus, que estão, aleluias, trabalhando dia e noite para socorrer as pessoas contaminadas pelo Covid-19. Dirija suas mãos aos médicos, aos enfermeiros, a todos aqueles que fazem parte da equipe médica. Dirija suas mãos de graça, de bondade, de misericórdia sobre as empresas, meu Deus, sobre aquele que está em desespero porque a sua empresa fechou, não tem dinheiro para folha de pagamento, não sabe o que faz. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro presente na hora da angústia. Dirija suas mãos a essa vida agora, dirija suas mãos a essa mulher, a esse homem que está em desespero, que não sabe o que fazer. Meu Deus, é no nome santo de Jesus que eu te peço também, por todos aqueles que estão próximos a nós, por aqueles, meu Deus, aleluias, que irão receber a tua palavra. O teu Filho, Senhor Jesus Cristo, se manifesta aos corações de muitas pessoas que se encontram, meu Deus, aleluias, em fase de despejo, porque não tem um aluguel para pagar a casa. Meu Deus, estenda as suas mãos de graça, de bondade às Santa Casa, aos hospitais. Meu Deus, em nome de Jesus, dirija as suas mãos de graça, de bondade e de misericórdia sobre cada lar, sobre cada família. Pai Santo, eu oro e te peço essa graça neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família. Que Deus continue nos abençoando com toda sorte de bênção. Eu sou chorão mesmo. Eu não aguento falar da palavra salvação mesmo. E da certeza que Deus nos dá a respeito dela. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, não esqueça de compartilhar.